amigos, mais uma vez estamos aqui dando continuidade com o nosso estudo da doutrina espírita. Estamos no Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, o Nada e a Vida Futura, a questão 960, que faz parte do livro 4 do Livro dos Espíritos. Que possamos mais uma vez, com simplicidade, com tranquilidade, com muita responsabilidade, estamos estudando essas questões desse item e possamos estar também recordando e colocando a nossa mente mais assim consciente do que nós precisamos saber para termos uma vida mais tranquila e com mais responsabilidade. Um bom dia a todos, um grande abraço para todos. Estamos hoje aqui dando essa continuidade no fim de semana, início de semana, fim de semana, um sabadão, Guarujá, e que a gente possa sentir essa vibração de amor nos envolvendo a cada vez que a gente se dedica a olhar para o nosso interior, fazemos a conexão com os espíritos amigos e fazemos alguma coisa assim que seja de bom, não só para nós, mas para mais pessoas nesse nosso planeta. Então vamos lá, começando na questão 960, diz o seguinte: o assunto é a intuição das penas e dos gozos futuros. 960. De onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? A resposta é a seguinte: é sempre a mesma coisa, um pressentimento da realidade dado ao homem pelo seu espírito. Porque ficais sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornareis melhores. A gente não escuta a nossa voz interior na maioria das vezes. Olha só como foi bem colocada. Essa intuição que nós temos é o nosso próprio espírito falando com a gente, olha só. É sempre a mesma coisa, é um pressentimento da realidade, dado ao homem pelo seu espírito, por nosso próprio espírito. Porque ficais sabendo, um alerta para nós todos, não é em vão que uma voz interior vos fala e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência vos tornareis melhores. Ou seja, passemos então a prestar mais atenção em nossas intuições, em tudo na vida, porque o nosso espírito já tem ali um conhecimento muito maior do que a gente imagina. Só que a barreira da matéria faz com que a gente esqueça algumas coisas ou dê menos atenção para outras coisas. Portanto, ouvir a nossa intuição é o primeiro passo e um passo importantíssimo para nós procurarmos essa evolução de uma forma mais rápida. Não assim acelerada, mas de uma forma melhor, para a gente não ficar sempre ali no mesmo lugar, esperando, patinando, achando que a gente não tem jeito e que nós estamos fadados ao sofrimento, essas coisas todas que a gente acha. Fazendo as mesmas coisas, errando da mesma forma, errando de novo. E no fundo a gente tem um lembrete da nossa própria consciência, do nosso próprio espírito que nos adverte a todo instante. Portanto, fica a dica de hoje, aqui do estudo, prestar mais atenção na nossa intuição. Questão 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? No momento da morte, naquele momento que você já passou pela alfândega, já está com o pezinho quase colocado lá do outro lado, que não tem mais volta. Qual o sentimento que impera na maioria dos homens? Foi dividido aqui em 3 partes.
mas bem simples e bem objetivas. A dúvida para os céticos endurecidos. A dúvida. O medo para os culpados, aqueles que já se condenaram, que sabem que fizeram muitas coisas realmente fora do padrão de amor, que prejudicaram de alguma forma seus irmãos. Ele já tem ali a autocondenação. Então, para esses irmãos, o sentimento que impera é o medo. E o terceiro, a esperança para os homens de bem. A esperança para os homens de bem. Então, repetindo, a dúvida para os céticos e endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. Bem colocado aqui, homens de bem. Agora, não basta nós nos acharmos um homem de bem e não sermos de fato. Precisamos sim agir de acordo com o que nós aprendemos para nos tornarmos um homem de bem. Não basta a aparência, é necessário as atitudes. Portanto, aquele que é um homem de bem, aquele que tem um pouco conhecimento da vida espiritual, sabe que tem que perseverar fazendo as coisas boas, ter uma sintonia boa, não ter maldade, tudo isso que a gente aprende nas religiões de uma forma geral, são o quê? O motivo para dar a esperança para esses homens de bem, quando for a sua passagem para o retorno à vida espiritual, ou seja, na hora da morte. A questão agora é a 962. Por que há céticos? Desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? É meio estranho, né? Se todo mundo já reencarnou várias vezes, por que ainda não acredita? Seria a teimosia, o orgulho? Vamos ver o que está aqui na resposta. São em menor número do que supondes. Existem céticos? Sim, é claro que existem, mas são em menor número do que supomos. Muitos se fazem de espírito forte durante esta vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões, ou seja, tão assim fortes, né? Tão debochados, tão indiferentes. É aquela história, quando o cara está para morrer, ele não acredita em nada, mas a primeira coisa que ele fala é o quê? Ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora, ai meu Deus do céu. Ele não acredita em nada, mas por causa do seu próprio orgulho. Mas quando vê que vai passar por um momento que não tem mais onde se apalpar, que não pode contar com ele mesmo, lá o instinto dele, o espírito dele vai se manifestar, ele vai gritar, pedindo ajuda, socorro, clemência, misericórdia, mesmo não acreditando em nada, mesmo sendo cético durante a vida. Olha só o comentário de Kardec que está aqui sobre essa questão, fechando esse assunto. A consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. Sempre assim, né? A vida futura se traduz na responsabilidade de nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano. Nem duvidar de que não recebam algum dia uma recompensa e outro é o castigo, pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da injustiça nos dá a intuição das penas
e das recompensas futuras. Se nós que temos uma justiça que não é divina, mas está caminhando para melhoria, cada dia tem novas emendas, novas pessoas colocando a justiça mais próxima da verdade, mais próxima do justo, o que dirá então a justiça divina? Se nós aqui percebemos que as pessoas que fazem, que conseguem, que ganham, que vencem, sem esforço, trapaceando, já estão procurando colocá-las em seu devido lugar, ou seja, punindo todas que usaram de meios injustos e ilegais para poder auferir vantagens. E nós aqui procuramos fazer com que a justiça os puna. É claro que a justiça divina, que é muito mais perfeita que a nossa, ela vai ter também alguma diferença, pois não é justo aquele que nada fez colher o mesmo fruto daquele que se esforça muitas vezes a vida inteira. Então, daí já nós temos a intuição das penas e gozos futuros. Aquele que trabalha e aquele que não faz nada. Seria justo colher os mesmos frutos? Ter a mesma tranquilidade, a mesma paz? É claro que não. Portanto, a gente fica às vezes um pouco decepcionado com a justiça humana, mas sabe que com a justiça divina é totalmente diferente. Por isso que a gente fala assim, entrega na mão de Deus, não é o jargão popular, entrega na mão de Deus. Quando a injustiça acontece na terra, nós temos esse costume. Deus sabe o que faz, porque nós sabemos que o planejamento espiritual é perfeito. Os desvios são causados pelos homens, por nós, quando nós temos a oportunidade, através do livre-arbítrio, de fazer outras escolhas, ao invés das que nós já tínhamos tido a noção e que precisaríamos fazer para quitar algumas situações enganosas, alguns erros do passado e para progredir. Então, mais uma vez, nosso vídeo é curto, mas somente o necessário, e nós vamos agradecendo a todos que passaram por aqui, a todos que vão assistir mais tarde aqui mesmo no Facebook ou no YouTube. Nós estamos completando o assunto intuição das penas e dos gozos futuros. A questão foi a 960, 961 e 962. E agora, para fechar o vídeo de hoje, nós temos a agradecer a Deus, aos nossos irmãos espirituais, aos amigos encarnados e desencarnados, e desejar um sábado repleto de amor, de paz, de realizações, e que nós possamos voltar na próxima oportunidade na questão 963, que ainda continua falando das penas e gozos futuros, falando sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensa. Um grande abraço para todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade.